Pessoal, se preparem, porque essa contenção de gastos do governo saiu pela culatra e tem muito problema voltado para a Previdência Social que vai afetar vocês, tá, meus amigos? Eu vou trazer aqui, é inacreditável algumas das decisões que o governo tomou, enquanto a gente vê eles banjando o dinheiro público com mordomias, privilégios. Saiu muita notícia bomba hoje aqui, você não pode perder. O mês de dezembro já começa bem agitado para os aposentados e eu vou trazer para vocês o que realmente está acontecendo, detalhe por detalhe. Tem muita novidade, tem muita informação e se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo por nada. Então assista até o finalzinho, aproveita para deixar o seu gostei aí, valorizar nosso trabalho, compartilhe o vídeo, grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, com quem você puder. E não esqueça que quem precisar de empréstimo consignado, cartão consignado, portabilidade, refinanciamento, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça, então quem quiser pode chamar que vai ser um prazer aí poder te ajudar nessa jornada, beleza? Recado foi dado, gente, olha só. Primeira notícia, pente fino do INSS. Governo alega que é fundamental para desmascarar fraudes, porém vocês têm que tomar cuidado porque eu ouvi muitos beneficiários aqui no canal reclamarem que consultaram se estava na revisão, não tinha notificação no aplicativo ou site, não receberam carta, não receberam e-mail, no extrato do pagamento do benefício não saiu nenhuma convocação e a pessoa teve o benefício bloqueado. Então, o governo alega que ele faz as coisas certo, mas será que na prática tá certo mesmo? O governo quer cortar custo e tá cortando de quem não deveria cortar, hein? Vamos abrir nossos olhos, olha só. O governo postou aqui, e saiu um editorial aqui do Globo, falando do pente fino, principalmente no BPC, e o BPC é o que vai ser mais prejudicado agora no governo Lula, tá? O pente fino no BPC ele é fundamental para desmascarar fraude, sim. Apesar de tardia, é bem-vinda a ideia de integrar o programa no cadastro de benefícios sociais e ampliar exigências, porém, algumas coisas não estão batendo com base no que o governo falou. Depois da descoberta de fraudes no auxílio-doença pago pelo INSS, o alvo do pente fino que o governo tem passado sobre os gastos sociais agora é o benefício de prestação continuada, o BPC-Loas, que paga um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência de qualquer idade e também o idoso com 65 anos ou mais de baixa renda. Não é preciso ter contribuído à Previdência Social para receber o BPC, corrigido pelas mesmas regras generosas do salário mínimo, e apenas esse ano o BPC representa uma despesa de mais 111 bilhões de reais para o governo. Isso é um aumento de 20% referente ao ano passado. No primeiro semestre ele custou mais de 44 bilhões, uma alta de 19,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os novos benefícios somaram mais de 1 milhão nos primeiros 6 meses desse ano, 40% acima do verificado do ano passado. Não há fila de espera para que justifique o salto, segundo o governo, e o governo tem aproveitado a necessidade de cortar gastos, exigido pelas metas fiscais, para jogar luz sobre o programa. A rigor, a avaliação da qualidade de despesa pública deveria ser preocupação constante. A atenção não pode acontecer apenas em momentos de aperto financeiro, situação constante no estado em crise fiscal crônica como é o Brasil. Mas, evidentemente, é preferível investigar e punir os abusos e deixar tudo como está. Já houve estimativas de que seria possível economizar até 6 bilhões anuais com o BPC, através do pente fino, embora o governo depois tenha considerado o número um pouco exagerado. E parece, de todo modo, haver uma corrida da população atrás de um benefício aí assistencial. A própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse em junho no Congresso que o BPC cresceu de tal forma que tem que haver alguma coisa errada aí. Ela deixou uma pergunta no ar. Será que algumas pessoas estão indo para a fila do BPC e recebendo indevidamente? Para ter a ideia da dimensão do desvio, em agosto começou uma revisão no cadastro do programa e em apenas uma semana foi suspenso o pagamento a 400 mil beneficiários que não estavam no cadastro único, que reúne os contemplados pelos programas sociais. Então o BPC, enfim, passará a ter uma administração semelhante à do Bolsa Família, com cruzamento mensal dos dados. Como ele é um programa social, muita gente confunde ele com o previdenciário por ser pago pelo INSS, mas ele é assistencial, ele não é previdenciário, ele não gera 13º, ele não gera pensão por morte, tudo bem? Para receber BPC, você tem que ser uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência e ter renda
per capita de até 1/4 do salário mínimo. Se você atende esses critérios, você solicita o BPC através do INSS, não precisa ter contribuição, tá bom? Mas eu vou trazer o que o governo fez a mudança daqui a pouquinho, que chocou o Brasil todo. Agora eu quero trazer uma outra informação para vocês. Essa informação aqui, gente, para vocês é muito importante. Por quê? Vamos falar aí do programa Acredita, crédito com taxas reduzidas. Você vai entender um pouquinho o programa para empreendedores que foi lançado. O programa Acredita é uma iniciativa do Ministério do Empreendedorismo. Ele foi lançado em outubro e tem beneficiado até o momento mais de 100 mil empreendedores brasileiros. Então, mais de 100 mil pessoas aproveitaram para desfrutar desse crédito do Acredita. Isso foram dados do governo federal. Destinado principalmente a microempreendedor individual, que é o MEI, e negócios registrados no Simples Nacional, o programa facilita o acesso do crédito com taxa de juros reduzida. É uma resposta estratégica para apoiar empreendedores que faturam até 360 mil ao ano. E a proposta do programa é fomentar o crescimento econômico, especialmente em tempos de incerteza econômica, ao oferecer suporte financeiro a pequenos negócios e empreendedores enfrentando vulnerabilidade econômica. Com diversas modalidades de crédito, o programa Acredita adapta-se às necessidades de diferentes perfis de empreendedorismo no Brasil. E como que funciona o programa, né? O funcionamento do programa é projetado para proporcionar acesso facilitado ao crédito através de diferentes estratégias. Ele se organiza em 4 modalidades distintas para atender a públicos específicos, utilizando instituições financeiras parceiras como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O programa intermedia a concessão de empréstimo a pessoas que têm interesse em empreender. Dentre as opções oferecidas, a modalidade Acredita no primeiro passo visa apoiar pequenos produtores rurais e trabalhadores informais, enquanto Acredita no seu negócio se concentra em fortalecer MEI e microempresas. Já o mercado secundário de crédito imobiliário, ele é projetado para famílias de classe média. A modalidade Eco Invest Brasil tem como objetivo atrair investimentos estrangeiros para projetos sustentáveis. Pode participar do programa Acredita os empreendedores, desde trabalhador informal até microempresários, organizado em 4 eixos. O eixo 1 é para microempreendedor e trabalhador vulnerável, incluindo famílias de baixa renda registrada no Cadastro Único e agricultores vinculados no Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. O eixo 2, negócios de pequeno porte, como MEIs e microempresas, além de empreendedoras mulheres em posição de liderança. O eixo 3 é o mercado imobiliário, focando em famílias de classe média que enfrentam dificuldades para obter financiamento tradicionais. E o eixo 4, investidores internacionais e interessados em projetos ecológicos e sustentáveis. Então, os impactos do programa até agora, desde o seu início, o programa tem gerado impactos expressivos, segundo o governo, com mais de 100 mil empréstimos concedidos, principalmente para MEI e pequeno negócio. Ele não apenas alivia a tensão financeira imediata dos empreendedores, mas também promove o crescimento sustentável do setor de micro e pequenas empresas que compõem uma parte significativa da economia brasileira. A inclusão é um dos pilares do programa, alcançando grupos frequentemente excluídos de crédito tradicional, como mulheres empreendedoras e pequenos agricultores, e essa abordagem inclusiva tem ampliado as oportunidades de desenvolvimento econômico e social em diversas comunidades, tá bom? Segundo o governo, apesar do sucesso inicial, o programa enfrenta desafios de comunicação, pois muitos potenciais participantes desconhecem suas vantagens ou duvidam de sua elegibilidade. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, aponta que os esforços de divulgação devem ser intensificados para ampliar o alcance do programa, e o governo planeja aumentar campanhas de informação e parcerias com entidades como o Sebrae, que já oferece suporte técnico e financeiro. A expectativa é que no futuro o programa Acredita amplie seu impacto positivo, continuando a ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico sustentável do Brasil. Gente, e a Bahia aderiu ao programa Acredita no primeiro passo, né? O governo também anunciou investimento de 84 milhões de reais para instalação de cerca de 15 mil cisternas no estado. Então a Bahia chegando e eles disseram aqui que estão muito felizes porque agora quem é da Bahia já consegue participar do programa Acredita, já que o estado aderiu ao mesmo em parceria com o banco, tá bom?
Gente, agora notícia bomba, deu ruim pro governo algumas ações dele, né? O governo tá falando de cortes de gastos e ele fez algumas mudanças aqui que impactou bastante vocês. Tanto que o dólar chegou a R$6 pela primeira vez com atenção ao pacote fiscal e à reforma do imposto de renda. O pacote fiscal anunciado pelo governo na quarta-feira e detalhado na quinta-feira passada prevê uma economia de 71,9 bilhões de reais entre 2025 e 2026. O dólar à vista ultrapassou na quinta-feira a marca de R$6 pela primeira vez desde o início de sua circulação, que foi em 1994, com o mercado reagindo negativamente ao anúncio do pacote de contenção de gastos do governo, que veio acompanhado de uma inesperada reforma do imposto de renda. Às 13 horas e 37 minutos, a moeda subiu mais de 1,52%, cotada a R$6,03 na venda. Isso depois de ter fechado em 5,91 na véspera, o maior patamar da história, em meio à notícia sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o que aumentou as preocupações sobre o equilíbrio de contas públicas do governo. Haddad anunciou na véspera o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais e disse que a iniciativa será compensada com uma elevação de imposto para quem ganha acima de R$50.000 por mês. Às 9h10, o dólar começava a operar com uma alta de 1,01, cotado a 5,97, e ele disparou e foi para R$6. Segundo Haddad, a compensação para o aumento da faixa do imposto de renda, uma promessa de campanha do Lula, virá pelo aumento da taxação de quem ganha mais de 50 mil por mês e pela limitação da isenção por razões de saúde a quem ganha até R$20.000. Na curva de juros brasileira, as taxas de DI mostraram altas sólidas, em particular para os contratos de longo prazo, com investidores elevando os prêmios de risco do país. E com isso, o real ia na contramão de seus pares emergentes que mostravam ganhos antes do dólar ou perdas marginais. E com o noticiário, tudo foi por água abaixo, né? Então o comércio está com medo do que deve acontecer no Brasil. E com isso, gente, o governo, olha só o que ele trouxe, saiu aqui na Folha de São Paulo: a aposentadoria volta a contar para pagamento do BPC-Loas. Uma mudança que o Bolsonaro aprovou na gestão dele, né? E que fez com que muitas famílias que tinham aposentado pudessem receber BPC, agora o Lula cortou esse direito. Logo o Lula, logo o PT, logo o Partido dos Trabalhadores, que diz que luta pelos pobres. Olha o que ele está fazendo com os pobres. A Fazenda anunciou a medida para poder conter despesas. Economia estimada é de 12 bilhões de reais até 2030. O governo comemorou no pacote de ajuste fiscal do governo tirar benefício do BPC. Isso vai afetar o BPC, a renda, embora assistencial, é paga pelo INSS, tem pressionado as contas da Previdência, e pelas novas regras do ministro da Fazenda, o benefício será focado apenas em pessoas incapacitadas para a vida e dependente para o trabalho. Hoje o BPC é pago para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que são de famílias consideradas carentes. Além disso, a renda da aposentadoria e da pensão, caso a pessoa more com alguém que recebe benefício previdenciário, voltará a ser utilizada no cálculo de renda per capita familiar. Estamos aperfeiçoando os mecanismos de controle para endereçar os principais problemas identificados, disse em nota técnica o ministro da Fazenda. Os beneficiários do BPC recebem um salário mínimo, hoje R$ 1.412. A Fazenda estima uma economia de 12 bilhões de reais, gente. Então, o benefício vai ficar agora. A pessoa terá que provar que está incapacitada para a vida independente e para o trabalho, ou seja, a deficiência ou a idade deve ser incapacitante. Não será possível deduzir rendas familiares que não estejam previstas na lei. A renda do cônjuge ou companheiro, mesmo que não more com a pessoa, passará a contar para a liberação do benefício. Renda de irmão, filhos e enteados, solteiros ou casados, também vão entrar no cálculo, desde que more com o idoso ou deficiente more com essa pessoa. Cadastros desatualizados há mais de 24 meses terão que ser atualizados com o CID, Classificação Internacional de Doenças. A biometria será obrigatória não só para ter acesso ao benefício, regra que já está valendo pelo INSS, mas também para quem vai atualizar o cadastro. A renda da aposentadoria ou da pensão de até um salário mínimo, que hoje não soma na renda para o BPC, voltará a somar, e é preciso comprovar renda de até 1/4 do salário mínimo para receber. Ou seja, muita gente, mais de 500 mil de pessoas que na época do Bolsonaro
tiveram aí o BPC Loas, graças à mudança que o Bolsonaro fez na lei, agora irão perder o BPC. Já se preparem, porque a renda do aposentado, do pensionista de um salário mínimo vai contar como renda e não vai mais essa família ter direito ao BPC Loas. Então foi isso que o Lula fez para vocês, isso deu muito ruim, tá repercutindo, tem que repercutir mesmo, as pessoas têm que se posicionar, porque ele tá tirando do pobre, gente. Por que que o Lula tá fazendo isso, tá? Porque, na minha opinião, ele tá perdendo popularidade, ele sabe que não ganha eleição 2026 mais, né? Ele fez muita coisa errada, fez muita coisa ruim, o povo brasileiro acordou e o povo tá cansado dessas mentiradas que a esquerda vem contando. Então, ele percebeu com as eleições municipais o quanto que ele teve perda de popularidade. Com isso, o que que o governo falou? Vai mudar a estratégia dele de quem ele quer beneficiar. Então ele não vai mais focar os mais pobres. Ele vai focar agora a classe média, por isso que ele está dando isenção para quem ganha até R$5.000 de imposto de renda, e evangélicos e os mais jovens. Então o foco do governo agora vai ser esse, por isso que ele entrou com o pé de meia para quem é do ensino médio e agora vai entrar com o pé de meia ano que vem para universitários. Ele quer pegar o público mais jovem, o público de classe média e o público evangélico. Então o foco do governo vai ser esse nesses 2 próximos anos. O restante, gente, ele tá pouco se lixando e essa foi a prova, tá? Inclusive, para vocês verem o quanto é contraditória as ações do governo, a empresa do Felipe Neto, que é um influencer, um dos influenciadores digitais mais conhecidos, né, que inclusive defende muito a esquerda, ele teve 14,3 milhões de reais em isenção do governo, a empresa dele. Então vocês viram aí? E saiu aqui em vários jornais. Então o governo cedeu mais de 14 milhões de isenção de imposto para a empresa do Felipe Neto. Então gerou, ele foi até convidado para participar de uma audiência pública que vai ter na Câmara para debater alguns assuntos e ele é super aliado do governo. Então, para ver, né? Ele beneficia os ricos e tá tirando do pobre. Infelizmente é o que está acontecendo e tem que ser dito. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada aí pelo carinho, compartilha, é inacreditável, mas é o que está acontecendo, gente. É real, tá em todas as manchetes, tá bom? Então se preparem que vai vir muito mais mudança. Até o próximo vídeo.